Bom dia. Ou será que eu deveria dizer Guten Morgen? Mas nós não vamos para a Alemanha. Hoje o nosso café, o nosso Viajando no Café, vai ser aqui mesmo no Brasil. Nós vamos viajar hoje para Santa Catarina. Vamos aproveitar essa viagem para Santa Catarina e conhecer algumas cidades muito interessantes lá da região. E hoje o nosso café vai ser em Pomerode. Pomerode é uma cidade linda de Santa Catarina e ela é considerada a cidade mais alemã do Brasil. Por isso a gente pode até dizer Guten Morgen, que é bom dia em alemão. Essa cidade é muito linda, 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 linda. Eu estive lá, né? Nosso café da manhã é nesse meio de transporte para a gente ir até Pomerode. Pomerode fica na região de Santa Catarina chamada Vale Europeu. Tem várias cidades que fazem parte dessa região chamada Vale Europeu, porque vale o nome mesmo, viu? É incrível. Eu estive lá a primeira vez em 2018, era inverno. Eu fui com meu filho, Pedro Henrique, a minha nora Jana, maravilhosa. E depois eu fui de novo no carnaval do ano passado. Aí fui com o meu genro Felipe, ele me deu essa viagem de presente. Este meu genro é nota 10. Meus genros todos são nota 10, né? Adoro todos. Então, em 2018 eu fui com a minha nora maravilhosa, Jana, e em 2019 eu fui com o meu genro maravilhoso Felipe, a minha filha Thalita, as crianças, Alice e Thaís, e a mãe do Felipe, a Ana. Isso foi no carnaval, era verão, e teoricamente fazia calor. E a gente passou assim, por uns lugares bem quentes, mas não em Pomerode. E Pomerode é uma cidade que nós gostamos tanto que quando eu fui com meu filho, em 2018, nós fomos lá 3 vezes. E com a minha filha, meu genro e as crianças, nós fomos 2 vezes a Pomerode, de tanto que nós gostamos, né? A nossa viagem em 2018, nós fizemos pela Latam e foi Fortaleza, Brasília, Brasília, Florianópolis. E nós desembarcamos em Florianópolis e nós tínhamos alugado um carro para irmos de Florianópolis para Blumenau. Blumenau a nossa base, porque de lá nós partimos para vários bate-voltas para outras cidades, vamos viajar nelas também. E nós alugamos, foi meu filho que cuidou disso, era da locadora, não foi essas conhecidas, Hertz, Localiza, não foi. Essas aí, Hertz e Localiza, elas sempre têm é, lojas nos aeroportos, mas a locadora que ele alugou foi a Foco. Ela não tinha loja no aeroporto, mas o preço estava muito melhor do que as outras. E aí meu filho ligou para eles e logo veio um funcionário nos pegar e nos levou até o escritório e nós pegamos o nosso carro e embarcamos para Florianópolis. Foi uma viagem comprida, de Florianópolis até Blumenau. Blumenau, certamente nós vamos tomar café lá também, porque é uma cidade adorável. E quando eu fui com o meu genro, minha filha, a mãe dele, minhas netas, o trajeto já foi diferente. Na verdade, o trajeto ficou mais diferente do que o que a gente queria, o itinerário, porque na nossa partida, nós chegamos no aeroporto, a Ana e eu, a mãe dele e eu, chegamos bem mais cedo, fizemos logo o check-in, despachamos as nossas malas, elas já foram lá para dentro, né? E eles chegaram depois da gente. E deu um probleminha, porque o Felipe tinha visto que podia se embarcar com as cópias autenticadas das certidões de nascimento das meninas. Mas no check-in da Gol, a moça disse que não era possível, tinha que ter os documentos originais. Então, coitado, ele pegou um táxi, voou para casa para pegar esses documentos com a pessoa que tinha ficado lá. Um desespero. As malas já estavam em cima da esteira, na balança para pesagem e tudo, mas o check-in não podia ser finalizado por conta dos documentos das duas crianças. E ele chegou, um corre-corre, um estresse danado. E ele chegou lá a tempo ainda. Mas quando ele foi mostrar os documentos, a criatura, o ser lá do check-in da Gol,
disse que não era mais possível embarcar. E o que me deixou mais revoltada é porque aquelas pessoas que ficam lá na entrada dos portões de embarque, pelo rádio se comunicava com ela. Pode fechar, já todo mundo já embarcou, já, pronto, pode fechar o check-in, autoriza a fechar o check-in. As nossas malas já estavam lá dentro. Como nós terminamos por não embarcar, o tempo de ir lá no avião, tirar as malas, porque quando o passageiro não embarca, as malas são retiradas do avião. Trazer de volta, certamente demoraria muito mais do que ela botar as etiquetas naquelas nossas malas, né? Mas, enfim, ela não permitiu o embarque, respondeu que sim, que podia fechar. E aí lá fomos nós esperar a minha mala e a mala da Ana serem tiradas de dentro do avião. E tem mais. Ela disse que a gente só poderia embarcar na segunda-feira. Isso a gente estava indo, sei lá, acho que era na quarta. Porque nós fomos antes do carnaval. Era o período do carnaval, nós ficamos talvez uns 10 dias por lá. Foi bastante tempo. Então ela teve assim muita má vontade. A Gol não é assim a minha companhia preferida para viajar. Mas, enfim, agora, a moça da loja de vendas da passagem, não sei se para vender a sessão é outra, né? Teve, ao contrário da colega dela do check-in, a moça da loja foi extremamente atenciosa, procurou, eu também procurando aqui, até que encontramos um voo, porque a gente não ia sair para perder tantos dias de viagem com hotel reservado e tudo, né? E nós terminamos por fazer um roteiro. Olha, vou mostrar a vocês o nosso roteiro aí. Veja isso, gente. O nosso voo que ia sair de manhã só saiu às 21h30 e fomos para Recife. Saímos de Recife já, olha aí, madrugada, fomos para Campinas, de Campinas, finalmente para Navegantes. Um voo todo quebrado. Nós descemos em Recife para pegar outra aeronave, descemos em Campinas com duas crianças pequenas. A Thaís tinha 6 anos e a Alice 4, mas essas duas crianças deram show. Elas foram aquilo que os italianos chamam de bravíssimas. Bravíssimas no sentido de enfrentaram tudo. Claro que dormia no colo, né, do pai, da mãe, das avós, mas não reclamaram. Foram assim umas princesinhas. E depois dessa viagem tão quebrada, nós chegamos em Navegantes de manhã. O meu genro tinha alugado um carro lá, porque Navegantes, dessa vez a nossa base ia ser em Itajaí. E Itajaí é muito mais perto de Navegantes. Então, meu genro, né, optou por Navegantes. A estrada, né, o caminho para Itajaí era bem menor. Só que nós não fomos pela estrada. O carro que ele alugou, ele cuidou de tudo, era uma grande, tipo SUV. Mas nós e as bagagens, né, porque quem viaja com criança pequena, a bagagem é inversamente proporcional ao tamanho das crianças. Isso aí é só uma amostra, isso aí tá a vovó Ana, com um monte de mala, a Taizinha aqui, escondendo o rostinho. Então, era tanta mala que o carro ficou lotado. A gente entrou no carro, não tinha lugar onde botar a perna em algum lugar, não podia mais mexer com ela. E aí, eu tinha lido que tem um trajeto também que se pode ir, em vez de ir pela estrada, ir por balsa, atravessando o rio, e essa travessia só dura meia hora, logo a gente já está lá na cidade. E como a gente estava tão lotado de mala por todo canto, porta-mala dentro do carro, em todo lugar, se a polícia rodoviária nos parasse na estrada ali, ia ser multa na certa. Então, assim nós fomos e atravessamos pelo ferry boat, aqui a nossa travessia. Olha isso, gente, estamos no ferry boat. Olha aí, olha a quantidade de carro que vai junto aqui com a gente, não dá nem para contar. Olha aí. Como é que esse bicho sai do lugar se não tem motor? E chegamos. A gente nem sente que está saindo do lugar, como a Ana falou. É rapidamente, o carro vai andando, montes de carro, tinha filas de carros para entrar no ferry boat. Então, nós fomos andando, sabe, você nem se dá conta de que entrou e de repente você já chegou do outro lado. Eu adorei. Essas viagens assim pela água, eu adoro, né? E aí nós ficamos em Itajaí, nós ficamos no Sandri Palace Hotel, e de lá fizemos os bate-voltas para muitos lugares, né? E em Blumenau, quando meu filho reservou, foi o Slaviero. Slaviero Essential. Muito bons, os dois.
maravilhosos. O Hotel Slaviero fica no centro da cidade, na rua 7 de setembro. Eu vou voltar a falar nisso quando a gente for para Blumenau. Mas, olhe, um café da manhã. Os dois hotéis são maravilhosos, maravilhosos. 4 estrelas com cara de 5, conforto extremo, café da manhã maravilhoso. Mas tem uma coisa que no Slaviero tem, ou tinha, né? Que o Sandri não tinha, é um buffet de sopas. Gente, era inverno, né? Nós fomos em agosto, já não era mais o pico do inverno, mas estava frio e chovia muito. Então, aquele buffet das mais variadas sopas era uma maravilha. Então, de lá nós partíamos de carro, né, para conhecer as cidades. E uma das que nós, né, fomos e voltamos várias vezes é a linda cidade de Pomerode. Quando você chega em Pomerode, pela entrada sul da cidade, você entra por esse portal. Olha que coisa maravilhosa. Esse portal está mostrando aqui uma técnica em chaimel que é muito característica da região. Antes da gente entrar em Pomerode, vale a pena a gente conhecer um pouquinho da história da cidade, né? A região onde hoje é a cidade de Pomerode era habitada pelos índios carijós, toda povoada pelos índios. Quando chegaram os portugueses escravizaram e exterminaram os índios. Então a região ficou inabitada por muitos anos, até o século XIX. Então, 1800, por volta de 1830 até 1863. 1830 começaram a chegar os primeiros colonos alemães na região. A cidade de Pomerode, ela fica entre Blumenau e Itajaí. Então, quando os colonos alemães chegaram lá, o Dr. Blumenau, que é o fundador da cidade de Blumenau, ele deu um apoio enorme para os imigrantes, distribuiu terras para eles cultivarem e morarem lá. Ele tinha uma finalidade, né? Ele queria intensificar o comércio entre Itajaí e Blumenau. Então, essa cidade, no meio delas, se desenvolvendo, era uma ótima ponte, né? E o nome Pomerode provém da região de onde vieram esses imigrantes alemães. Eles vieram da Pomerânia. A Pomerânia é uma região que fica ao norte da Alemanha. E o nome Pomerode vem daí, de Pomerânia. Em Pomerode se fala muito o alemão. Muito, 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 muito. Eles conservam as tradições alemãs. As crianças, nós ficamos sabendo quando visitamos o museu, que elas aprendem, muitas delas só começam a falar português quando vão à escola pela primeira vez, porque em casa os pais falam alemão com elas. Eles também falam uma espécie de dialeto, um alemão assim mais popular, chamado pomerano. Então é como se tivessem 3 línguas: alemão, português e pomerano. Em todo lugar você vê bandeiras da Alemanha, junto com as bandeiras do Brasil. Então esse lindo portal aí fica na entrada sul da cidade, mas tem outros portais que nós não conhecemos. Este aqui é maravilhoso. Esse tipo de construção que vocês estão vendo aqui, essas linhas aqui inclinadas e horizontais são de madeira. É uma construção típica da região, chamada enxaimel. As casas são construídas sem cavar alicerces. É feita uma base de concreto e sobre essa base é feita a estrutura de madeira, de uma madeira muito resistente, e os espaços são preenchidos com aquilo que tiver de mais abundante na região: tijolos, barro, pedra. Então, é muito comum esse tipo de casa lá. Inclusive, tem uma região lá em Pomerode chamada Vale do Enxaimel, não, Rota do Enxaimel, que tem várias e várias e várias casas, todas nesse estilo. A primeira vez que eu tomei conhecimento dessa cidade, eu estava assistindo a um programa na TV, o Globo Repórter, que focava Pomerode. Eu fiquei louca. Coloquei na minha lista dos desejos conhecer Pomerode. E, de fato, eu conheci, tanto que fomos lá 5 vezes, né? Agora, os alemães, né, a cidade, ela foi. Depois ela foi. Como diria? Passou a categoria, saiu da categoria de vila, colônia, para cidade, né?
ficou independente de Blumenau, virou um município mesmo. E os